Shalom, לעולם ישראליתים, שלום לזנים של גילויים לב, שלום לך אשר משתתף אותנו ברעתי Allah שלנו ביוטיוב. Shalom para todos os israelitas, shalom para os estrangeiros de corações sinceros e shalom para você que acompanha o nosso canal no YouTube. O nosso objetivo, como sempre, é falar da Torá, dos estatutos e os juízos do Eterno. E hoje eu quero falar sobre o item 69, o sacrifício estabelecido de pecado. Mas antes eu quero pedir, deixe o seu like, faça a sua inscrição, ajude-nos a chegar até os 1000 inscritos para que o nosso canal seja monetizado e compartilhe esse vídeo com seus contatos. E também quero agradecer pela sua contribuição, seus dízimos, as suas ofertas e as suas doações. Muito agradecido. Assilo Tová. Bom, então nós vamos para o item de número 69, o sacrifício estabelecido de pecado. Vaikra, Levítico 4. Vaikra, Levítico 4. Vaikra, Levítico 4. 27 ao 35. Vamos ler, então, os mitzvot da Torá, os mandamentos da Torá. E se qualquer um dentre o povo pecar por ignorância, enquanto ele faz alguma coisa contra quaisquer dos mitzvot de Yahweh, relativa às coisas que não deveriam ser feitas, e for culpado, ou se o seu pecado com que ele pecou vier ao conhecimento dele, então ele trará a sua oferta uma cria das cabras, uma fêmea sem defeito, pelo seu pecado com que ele pecou. E ele porá sua mão sobre a cabeça da oblação pelo pecado e imolará a oferta pelo pecado no recinto da oferta queimada. E o Cohen tomará do dã dela com seu dedo e o porá nos chifres do altar da oferta queimada, e despejará todo o dã desta ao pé do altar. E ele tirará toda a gordura desta, como a gordura é tirada no sacrifício de ofertas de shalom, e o Cohen queimará esta no altar por um aroma agradável a Yahweh. E o Cohen fará queporá para ele, e ele será perdoado. Bom, nós vimos o sacrifício de uma congregação cometer um erro no 68, em que os Zacanei, ou Zacanim, eles colocavam a mão sobre a cabeça do animal, né? Talvez para acalmar o animal, como alguns rabinos até afirmam isso. Porque era um pecado coletivo da congregação de Israel. Agora, o sacrifício estabelecido de pecado é individual. Então, o homem ou a mulher, quando ele ia oferecer esse animal, ele colocava a mão sobre a cabeça do animal. E o ritual era o mesmo. Matava-se aquele animal, o sangue era o sacerdote que levava o sangue, aspergia sobre as bases do altar, ou aspergia sobre o altar. Isso tudo feito no primeiro altar, lá da frente da congregação, da tenda da congregação, na frente da congregação. Se entrasse para o primeiro compartimento, chamado de lugar puro, aí esse sacrifício não seria comido. Ele seria queimado o animal e levado fora do mahanê do arraial. Bom,
Então, nós vemos aqui o que define o pecado, o que estabelece o pecado. O pecado, ele é a transgressão da lei. Shaul afirma isso lá em Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11, Romia. Não existe pecado, não existia pecado se não existisse lei. Então, por isso que a Ushua levantou os megacher, o megavê, os intermediários. E aqui vocês vejam bem que tem o Kohen, que é o intermediário, que faz essa Keporá. E a pessoa era perdoada. Se tivesse enfermidade, ele era até curado também. Vocês vejam o poder da Torá. Foi por isso que a Ushua fez a Keporá por nós de uma vez por todas. E hoje ele está sentado, aquela imagem à destra do Yah Espírito, e ele é o nosso Kohen, que faz a Keporá por nós na hora do Shaharit e na hora do Ma'ariv e também no dia do Yom Kippur. Senão você continua em pecado, porque se você tivesse em pecado, você não podia falar com o Yah Espírito. Por isso que ele falou, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou ninguém vai ao Pai se não for por mim. Bom, então, esse sacrifício, a pessoa pecou por ignorância, às vezes ele nem sabia, alguém chegava e falava, você comeu um dos ingredientes do Shabat que não podia comer, era do sacerdote, ou você comeu a parte do peito, ou a parte da coxa, que era o sacerdote, às vezes não sabia, tinha esquecido, e chegava alguém e orientava ele. Então, ele levava-se um cordeiro, uma cordeira ali diante do Kohen, né? Ele matava essa cordeira, fêmea, e o Kohen pegava o sangue e aspergia sobre o Mizbeá, sobre o altar. E depois, aquela carne, né? Se não fosse trazido para o primeiro compartimento, que tinha três altares, um na frente, que era onde fazia o sacrifício geral, um no primeiro compartimento e o outro no segundo, que entrava o sacerdote, né, só uma vez por ano, lugar puro dos puros. E se trouxesse o sangue para aqueles dois compartimentos do templo, já não podia comer mais esse animal. Ele seria queimado, viraria cinza, e a cinza seria levado fora do arraial. Bom, vamos ver na Torá oral esse item. Torá oral, chamada de Torá Ha'al-Peh, no tempo de Avraham, no tempo de Isaac, no tempo de Yaakov, no tempo de Hanoch, no tempo de Noa. Noa guardou todos os estatutos e os juízos do Eterno. Noa não tinha só 7 leis. Isso aí é uma falácia das religiões, né? Um engodo das religiões. Noa guardou toda a Torá e foi achado justo diante do Eterno. Amém? Bom, então vamos para esse item 69. O sacrifício estabelecido de pecado. Amém? Iobe 1,5. Iobe 1,5. Iobe 1,5. O Jó 1,5. Torá oral. E assim sucedia, quando os dias de seus banquetes findavam, então Iobe lhes mandava chamar e os purificava, e levantava-se de manhã cedo, e oferecia ofertas queimadas, de acordo com o número deles, porque Iobe dizia, pode ser que meus filhos tenham pecado, e amaldiçoado a Elohim em seus corações. Assim fazia Iobe continuamente. Nós vemos aqui o testemunho de um homem justo, um homem que não guardava religiões, mas um homem que guardava as palavras que saíram da boca do Eterno. Religiões, na verdade, são um entrave para o homem guardar a Torá. Todas as grandes religiões, judaísmo, cristianismo, islamismo, podam o homem
de crescer e guardar os mandamentos da Torá. Agora, Iobe, ele era um homem que fazia esse sacrifício, as ofertas queimadas, que era a Ixê, né? Em que era o bofe, fígado, rins, gordura que cobria os rins, cobria o fígado. Os miúdos, era o primeiro que ia para o Eterno, chamado de oferta queimada. Por isso que se refere aqui primeiro à oferta queimada. A outra parte, Shelomim, a outra parte pacífica, comestível, era do sacerdote, às vezes do ofertante, dependendo das ofertas. Bom, então Iobe, um homem justo, ali na hora do Shaharit, do Mariv, ele fazia ali as suas ofertas continuamente por seus filhos. Talvez meus filhos tenham pecado contra ti, ó Eterno. Aleluia. Bom, e agora, para finalizar, nós vamos para a Torá no tempo de Yahushua e dos seus talmudins, que erroneamente o mundo chamou de Jesus, chamou, né, de Cristo. Na verdade, o nome era importante. O nome é importante quando você dá o nome sagrado ao Mashiach, né, porque ele vem em nome do Pai. Yahushua, o Eterno, é salvação. Aí você cumpre a Torá em questão, em relação ao nome, honrar o meu nome, exaltar o meu nome, jurar pelo meu nome. Então vamos, esse item de número 69, o sacrifício estabelecido de pecado. Ibrim 9, 19 ao 24. Ibrim 9, 19 ao 24. Ibrim 9, 19 ao 24. Pois quando Moshe falou todos os preceitos a todo o povo, de acordo com a Torá, tomou o Dan dos bezerros e dos bodes, com maim e com lã tingida de escarlate e isopo, borrifando com ambos sobre o rolo e sobre todo o povo, dizendo: este é o Dan da Berite, que Yahweh vos ordenou. De forma semelhante, ele borrifou com Dan a tenda do encontro sobre todos os vasos do serviço, e quase todas as coisas são purificadas mediante a Torá, a lei do Eterno. Com Dan, com sangue, e sem derramamento de Dan, não há perdão dos pecados. Fora, portanto, necessário que as cópias das coisas celestiais fossem purificadas desse modo, mas as próprias coisas celestiais com melhores sacrifício do que este, porque o Moshiach não entrou no lugar Kadosh, feito por mãos, que é a cópia do verdadeiro, mas entrou no próprio Shammai, agora para aparecer na presença de Yahweh por nós. Né? A grande Rafiganá, a grande manifestação do Yah Espírito, né? Como Corno, como Mashiach. Aleluia. Bom, então a Torá ela foi selada, Hatimá, com sangue, né? Por isso que o sacerdote, quando ele fazia o sacrifício, né, estabelecido pelo pecado, a pessoa era perdoada, porque sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Foi por isso que Yahushua derramou o sangue por nós. Aleluia. É Torá, é lei, né? E nenhum homem, nenhuma mulher escapa dessa lei. Ele pode vociferar nas suas religiões, ele pode fazer o que quiser, mas se não andar segundo a lei do Eterno, ele está fora. Ele está fora do reino, né, do 7º milênio, quando nós vamos voltar para a nossa terra, Israel, e vamos ser alocados nas nossas tribos. E depois, terminado o 7º milênio, no final do 7º milênio, virá o julgamento do trono branco. E o reino será entregue ao Yah Espírito, aí não lembraremos de mais nada, é chamado de Olam Rabá, o mundo vindouro. Shalom, que o Altíssimo desvenda os nossos olhos, para vermos as maravilhas da Torá, conforme David disse no Terrilim, no Salmo 119, 18. Shalom, shalom, lehitraot, Yahweh Mahem.